Irmãos, Cristo vive. Ele ressuscitou. E essa é a mensagem da Páscoa. E é isso que nós devemos transmitir para as outras pessoas. Eu quero falar para você que é pai e mãe nesta noite, pais, parem de enganar e parem de mentir para os seus filhos, afirmando que a Páscoa se trata de coelhinhos, se trata de chocolates, se trata de comer um baião com peixe na Semana Santa. Não é nada disso. Por mais que seja bom, né? Mas não é nada disso. A Páscoa se trata de Jesus. A Páscoa se trata da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. A ressurreição de Jesus traz bênção para o seu povo. E pensando nisso, eu quero entregar a você 4 lições, 4 bênçãos da ressurreição de Jesus. E eu quero que você preste atenção, anote e guarde essas lições no seu coração. Primeira bênção que nós temos é a certeza de que nós podemos confiar na suficiência das Escrituras para a nossa fé e prática. Nós podemos confiar na suficiência das Escrituras para a nossa fé e prática. Um dos grandes benefícios, uma das grandes bênçãos como resultado da ressurreição de Cristo é a certeza de que aquilo que nós pregamos, aquilo que nós lemos, aquilo que nós memorizamos, aquilo que nós absorvemos e estamos familiarizados, é de fato a palavra de Deus. O que nós pregamos aqui não vem da nossa capacidade mental, não vem da nossa elucidação humana. Nós podemos confiar nas Escrituras. Se a palavra de Deus diz que naquele grande dia, nós, o povo de Deus, seremos ressuscitados, assim como o Senhor ressuscitou, então nós também devemos crer nisso. O nosso fim, meu irmão, não é a morte. A morte aqui ela é apenas uma passagem para uma outra dimensão, onde nós vamos ter os nossos corpos ressuscitados, glorificados na volta do Senhor Jesus Cristo, para reinarmos com Ele para todo o sempre. E quem nos garante isso é a própria palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós temos na palavra de Deus o maior consolo para as nossas vidas. É na palavra de Deus que nós encontramos refrigério para a nossa alma. É na palavra de Deus que nós encontramos a razão da nossa existência para estarmos aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. É com base na palavra de Deus que nós somos sustentados na verdade do Evangelho de Cristo. A ressurreição de Jesus é a prova de que a palavra de Deus é fiel e ela não falha. A segunda bênção é que a ressurreição de Cristo trouxe para nós a garantia do perdão dos nossos pecados. A ressurreição de Cristo trouxe a garantia de perdão para os nossos pecados. Cristo na cruz, Ele pagou a dívida que nós tínhamos com o Pai. Na cruz do Calvário, Cristo nos garantiu o perdão dos nossos pecados. E hoje nós podemos afirmar que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O pecado que nos separava de Deus. E você que está aqui nesta noite e que ainda não conhece a Jesus, esse Cristo que ressuscitou dentre os mortos, você que ainda não teve o encontro único e pessoal com o Senhor, eu quero lhe dizer que o seu pecado faz separação entre você e o Senhor. O pecado lhe deixa distante de Deus. O pecado leva você à condenação eterna. Todavia, nós temos a solução de Deus para o pecado. E a solução de Deus para o pecado é o Senhor Jesus Cristo na sua vida, morte e na sua ressurreição.
é pelo fato de Cristo ter ressuscitado. Cristo ele não ressuscitou apenas para emocionar você. Cristo ele não ressuscitou apenas para lhe fazer feliz, lhe dar uma vida próspera, não. Cristo ele ressuscitou para transformar você. Ele rompeu os grilhões da morte e do inferno, foi para mudar e transformar a sua vida. Tirar você do império das trevas, do poderio de Satanás e lhe transportar para o reino do Filho do seu amor, para o seu reino de luz. E tudo isso só é possível por causa da cruz de Cristo. Uma terceira bênção que a ressurreição de Cristo nos traz é a convicção, a certeza de que a morte, ela não é o nosso fim, mas a certeza de que nós viveremos eternamente com o Senhor. A morte não é o nosso fim, mas nós viveremos eternamente com o Senhor. Quantas e quantas pessoas aqui, talvez seja o seu caso, não tem medo da morte? Irmãos, nós não devemos ter medo da morte. Porque a morte para o crente é a certeza de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Ao ponto de que naquele grande dia, quando o Senhor voltar, nós seremos transformados, ressuscitados com o nosso corpo glorioso. Você crê nisso? A morte não é o fim, meus irmãos. A morte, ela não dará a última palavra na história da minha e da sua vida. E o quarto e último é a garantia de que, embora nós soframos nas batalhas deste mundo, no porvir, não derramaremos mais lágrimas, porque todo sofrimento acabará. Porque a morte e ressurreição de Cristo é a garantia da nossa paz. E talvez você tenha chegado aqui nesta noite com o seu coração quebrado. Talvez você esteja sofrendo, passando por lutas e por muitas dificuldades. Mas eu quero lhe dizer que o fato de Cristo ter ressuscitado é a garantia de que nós até podemos chorar nesta vida aqui. Mas no dia do Senhor, na eternidade, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Hoje nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa, porque Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, ressuscitou dentre os mortos. Da sepultura ele saiu com triunfo, poder e glória. O Senhor Jesus ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder. Pode agora vida a todos conceder. Ressurgiu, ressurgiu. Aleluia! Cristo ressurgiu.